E aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rafael Microlins Guarulhos aqui, tá? Para falar com vocês hoje sobre JavaScript, tá bom? Mas professor, o que é JavaScript? Eu não sei nem falar essa palavra. Bom, eu vou explicar aqui para vocês o que é JavaScript, tá? Para que ele serve e também a gente vai estar dando uma olhadinha aí numa IDE, que eu vou explicar o que é, e em um código já pronto aí, vou explicar algumas coisas sobre ele e mostrar ele funcionando, tá bom? Então a gente vai passar por tudo isso aqui hoje, tá? Lembra aí também que sempre no final deixa um formulário aqui na descrição para que vocês possam ir responder e ver se vocês realmente prestaram atenção e entenderam o que foi passado aqui, tá? Então estejam aí sempre atentos, beleza? Mas sem enrolar, vamos que vamos aí, tá? Então, o que é o JavaScript? Deixa eu tirar aqui meu rostinho para que vocês consigam ler tudo que está escrito aí. JavaScript é uma linguagem de programação, tá? Então, é uma linguagem que a gente usa aí para configurar basicamente tudo que roda em um computador, em um celular e diversos outros aparelhos, tá? Isso são linguagens de programação e JavaScript faz parte delas. Mas JavaScript é uma linguagem de programação para controle dinâmico. Então vamos lá, o que é uma linguagem de programação para controle dinâmico? Então, o que acontece? Várias das linguagens de programação, quando você utiliza elas, e principalmente em sites, você precisa recarregar a página para que algo aconteça, né? Então você clica ali em um ponto, ele recarrega a página para te mostrar aquilo que você pediu, né? Ao invés de simplesmente te mostrar de cara. E o JavaScript ele serve justamente para que não precise ser recarregado a página, tá? Um bom exemplo aí é o Facebook, tá? E também o Instagram e o WhatsApp Web, tá? São todos aí em grande parte do seu código JavaScript. Tá? Por quê? Porque você clica e ele responde na hora sem recarregar a página. Por exemplo, suponhamos que você está aí passando no Facebook, né? Aí seu crush postou uma foto, você quer dar o like ali na foto do seu crush, né? Você vai lá e clica no like, né? Já pensou se ele tivesse que recarregar a página para ficar azulzinho o botão do like que você clicou? Porém ele não recarrega, né? Ele só fica azulzinho ali o botão e vida que segue, né? Isso aí é por causa do JavaScript, tá? Ele consegue fazer com que as coisas aconteçam sem a página ser recarregada, tá? Então, o WhatsApp Web também, já pensou, você abre ali o WhatsApp Web, você clica em um chat, ele recarrega a página para te mostrar aquele chat, aí você clica no outro, ele recarrega a página para te mostrar o outro também, e assim por diante, ia ficar algo extremamente chato, né? Cansativo e demorado, e o JavaScript como é que fala? Ele proporciona para que a gente não precise esperar a página recarregar, ele executa ali na hora, ele responde na hora sem recarregar a página, tá? Então o JavaScript ele é bastante útil por conta disso, tá? O JavaScript também não precisa ser compilado. Professor, o que raios é compilado? Já explico. Tá? A gente vai falar sobre IDS. Professor, o que raios é IDE? Já explico quando a gente falar de IDS. Tá? Mas enfim. Então, o JavaScript ele é totalmente dinâmico. Tá? Ele é muito utilizado em sites. Dá para fazer jogos também com ele, tá? Por conta desse dinamismo de clicou, aconteceu, apertou um botão, aconteceu, sem precisar recarregar a página, né? E temos aí também a questão do server-side, né? Hoje em dia a gente tem um Node.js que ele faz parte aí do JavaScript para configuração de servidores, tá? Então, antigamente o JavaScript ele era só client-side, né? Ou seja, só para o usuário, né? Hoje em dia ele pode ser configurado aí para servidores também e deixar a interação aí bem mais rápida, bem mais acessível, tá? Então dá para fazer diversas coisas aí com o JavaScript, tá bom? Então estejam cientes disso daí. Bora prosseguindo aqui. IDE
né? Vocês já devem ter ficado, meu Deus, que diabos é IDE? Tá? Então, IDE, Integrated Development Environment, pronto, tá explicado, é isso daí, até. Não, tô brincando aqui, galerinha, vamos lá. Então, ele é o ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Então, eles são programas que a gente pode aí estar utilizando para executar o nosso JavaScript, né? Para estar criando aí o nosso JavaScript. Não só o JavaScript, tá, pessoal, mas a maioria das IDEs hoje em dia, elas aceitam todas as linguagens de programação, C, C++, C Sharp, Java e JavaScript são duas linguagens diferentes, tá, galera? HTML, CSS e assim por diante, tá? A maioria das ideias hoje em dia aceita todas essas linguagens de programação, tá bom? Bem a verdade, galera, a gente consegue fazer uma programação em JavaScript até no bloco de notas, tá? Então, se você abrir o bloco de nota do Windows, você consegue, tá? Só vai ser mais difícil porque o programa ele não foi feito para isso, então ele não vai te ajudar, né? Você está sozinho à deriva ali e boa sorte, tá? Então as ideias aí elas servem para nos ajudar. Coloquei 4 ícones aí na tela, apesar de existirem várias ideias, tá? Eu coloquei aí o Eclipse, que é esse aqui em cima, tá? Ele é bastante utilizado. Eu coloquei os 4 mais utilizados, tá? Aqui do meu lado, aqui o azulzinho, eu tenho o Visual Studio Code, tá? Tem o Atom, que é o verdinho ali, e tem o Sublime, que é o cinza aqui, tá? O Szinho laranja dentro do quadrado cinza, tá? Que inclusive é o que eu vou estar mostrando aí para vocês, vou estar ajudando aí, ensinando algumas coisas sobre como funciona uma IDE, tá? Então te mostrar o ambiente dentro da IDE, tá bom? Então estejam aí atentos, tá? A IDE, ela vai te ajudar a programar porque a maioria delas tem o autocomplete, né? Então você começa a digitar ali alguma coisa, ela completa para você. Tá? Ela te mostra algumas opções, caso exista mais de uma opção para completar aquilo, ou ela simplesmente completa caso só tenha uma opção, tá? As ideias também, elas são capazes de compilar o código, né? Vamos lá, o que é compilar o código? O JavaScript não precisa, tá, pessoal? Eu vou falar disso já já, porém as outras linguagens de programação, elas precisam ser compiladas. O que acontece? Quando você programa algo, a gente usa a linguagem mais próxima possível da nossa linguagem, né? Que a gente usa ali palavras, textos e os nossos símbolos ali, né? Como ponto e vírgula, ponto e assim por diante, aspas, né? E tudo mais. Porém, o computador não entende nada disso, né? E na ideia, quando você aperta lá o botão de compilar, ele vai transformar tudo isso em uma linguagem que o computador entenda, né? Que é no caso aí, a linguagem binária, aquele famoso 0 e 1 que vocês já devem ter visto aí em algum momento, tá? Então a ideia ela tem que ser capaz de compilar um código, tá? O JavaScript, por outro lado, ele não precisa ser compilado, tá? Então fica muito mais fácil aí o processo de criação, porque você só digita o código, salva e tá feito, tá? Se você for compilar, demora um pouquinho aí, porque o programa ele vai testar todo o seu código, ver se não tem nada errado, assim por diante, para depois estar transformando aí em linguagem de máquina, tá? Então a gente tem essa vantagem no JavaScript. Outra vantagem do JavaScript, galerinha, temos aí uma outra linguagem de programação que é HTML, que ela é muito utilizada em sites, tá? O que acontece? Os nossos navegadores hoje em dia, né, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera e vários outros aí, eles são capazes de ler o JavaScript como se ele fosse HTML, tá? Então é por isso aí que muitos sites hoje em dia usam o JavaScript, tá? Porque o navegador ele lê o JavaScript como se ele fosse um HTML, tá? Então ele interpreta um como se fosse outro para facilitar aí todo o processo de criação, tá? Então muita coisa aí pode ser feita,
tá? Não vou falar que é algo extremamente fácil de aprender, ó, você vai ver aqui 2 vídeos no YouTube e aprendeu, de jeito nenhum, né? Mas é algo que pode ser bastante útil, porque a gente pode aí fazer diversas coisas com ele, tá? Então a gente sempre tem que estar atento a isso, tá bom? Estejam sempre de olho, beleza? Vamos aqui continuando, tá? Johnny Five. Parece personagem de jogo de videogame ou de filme, né, galera? Mas não é. Johnny Five, ele é aí uma biblioteca de códigos do JavaScript, tá? Ou seja, você vai utilizar o JavaScript para configurar Arduino. Professor, só tá ficando mais difícil essas palavras esquisitas aí, Arduino. O que é Arduino? Arduino, galera, vou explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Para que todos entendam, tá? Não é aí que eu estou tentando estragar a explicação, que é para ficar simples para que todos entendam. Arduino, tá? Basicamente são componentes de hardware, né? Ou seja, plaquinhas, né? Como se fosse uma placa-mãe, só que pequenininha na maioria das vezes, para que nós consigamos aí programar os nossos robôs, tá? Então tem muita coisa de robótica hoje em dia que é feita utilizando o Arduino, tá bom? Que são essas plaquinhas lógicas aí, placas controladoras de robôs, tá? Então braço robótico, até mesmo um robô inteiro, aqueles aspiradores de pó que andam sozinhos pela casa, tudo isso pode ser criado com o Arduino, e essa biblioteca de códigos do Johnny Five, ela nos proporciona aí com que consigamos estar configurando o Arduino usando JavaScript, tá? Isso é muito bom, já que ele não precisa ser compilado, então ele é aí muito mais rápido de ser criado, modificado caso seja necessário, tá? Por quê? Vamos pegar aqui de exemplo a linguagem C. A linguagem C, você digita os códigos, compila. Depois de compilado, você não consegue mais modificar aquele código. Você tem que voltar lá no código original, modificar e recompilar. Então vai gastar aí muito mais tempo, tá? E o JavaScript não sendo compilado, você modifica ali na hora e ele já está funcionando, tá bom? Então estejam aí sempre atentos a isso, tá? Para que vocês consigam aí estar criando da melhor maneira possível, tá bom? Para que vocês consigam aí estar executando da melhor maneira, tá? Então quem quiser trabalhar com robótica também pode estar aí aprendendo JavaScript e usando a biblioteca Johnny Five, tá? Que existe aí desde 2012 e está sempre sendo atualizada para que consigamos executar aí as nossas tarefas, tá, pessoal? Então estejam sempre atentos a isso, beleza? Então a gente vai prosseguindo aqui, vou mostrar para vocês aí a IDE do Sublime, tá? E explicar algumas coisas aí para vocês bem interessantes, tá? Deixa eu só trocar a tela aqui um instante, tá bom? Então bora aqui, deixa eu ver, liga isso aqui, desliga isso aqui e por enquanto eu acho que é isso. Então bora, vocês estão aí na minha área de trabalho, tá, galerinha? Então vamos que vamos aí. Eu tenho aqui de 2 arquivos já prontos, tá? Que a gente vai estar vendo aí. Vou mostrar aqui para vocês aberto no bloco de notas, só para vocês verem que dá para fazer no bloco de notas, tá? Mas não é nem um pouco recomendável, beleza? Então deixa eu abrir aqui no bloco de notas pra gente. Cadê? Bloco de notas não tá aqui. Escolher outro aplicativo, mais aplicativos. Bloco de notas. Então tá aqui, tá? Eu tenho um código que tá ali naquele arquivo HTML, tá? Que foi feito aí usando JavaScript e ele tá aí aberto no bloco de notas para vocês, tá bom? Então estejam acompanhando aí, beleza? Para que vocês estejam atentos. Então é o mesmo código que a gente vai ver lá no IDE, beleza? Então bora aqui. Então deixa eu abrir ele aqui com o Sublime aqui. Sublime Test, tá? Um aplicativo gratuito, ele tem a versão paga, mas eu estou usando aqui o gratuito, tá, pessoal? Para a gente conseguir aí ver o que ele faz, beleza? Eita, eu abri o arquivo errado. Peraí, vamos aqui no outro aqui.
Quero primeiro este de baixo aqui. Então vamos lá. Tenho aqui um documento bem curtinho, tá? Então as cores não é frescura, tá, pessoal? Quando vocês verem alguém programando, todo esse colorido, cada tipo de colorido significa uma coisa, tá? Então o branco, texto comum, tá? Os meio amarelados e mostarda, eu não tenho certeza dessa cor, são aí textos que devem ser mostrados, tá? Por isso aí até mesmo que ele está entre aspas simples ou aspas duplas, tá? E cada cor aí vai representar uma coisa pra gente, tá bom? Então estejam aí sempre de olho. Então bora lá. Primeiramente, né, eu abri aqui as nossas setinhas para cada lado, né? O menor e o maior aí. Estou falando palavras simples aqui, tá, pessoal? Para que vocês aí entendam, tá bom? Então eu coloco aqui doctype. Que tipo de arquivo é? Eu coloco HTML para o meu navegador poder reconhecer ele, tá bom? Então estejam aí cientes que ele vai reconhecer aqui como HTML. Completo aqui com HTML body. O que significa esse body? É o corpo do meu site, tá? No caso, isso aqui é um site, tá bom? No título do site, eu coloquei um textinho, coloquei aqui, teste, botão da hora. E vocês já vão entender a piada nesse nome aqui, beleza? Ele vai ter um botão, né? Como eu explico aqui, ó. Aqui eu abro a função do botão, aqui eu fecho, tá? Sempre que fecha algum tipo de coisa tem a barra antes do nome, beleza? Então é um tipo de botão simples, por isso que aqui é o tipo botão, tá? Porque tem alguns outros tipos de botão, como clica e segura, clica e arrasta e assim por diante. Esse aqui é um botão simples, então é só button. On click quer dizer que, quando clicado. Então quando alguém clicar nele, ele vai gerar aí, uma informação, tá? Informação de data. Tá? Então ele simplesmente aí, quando alguém clicar nele, ele vai mostrar a data, tá? E aqui o nome do botão, que é clique para ver a hora, tá? Aqui eu fecho com o título, tá? Eu coloquei aqui só um título demo, fecho o body, né? Lembra que eu abri o body aqui eu fechei com a barrinha, fecho o HTML, lembra que eu abri aqui, fechei aqui com a barrinha também, tá? Na hora de salvar, como é que eu faço aqui para salvar? File, Save e como eu já tinha salvo, ele já foi. Deixa eu colocar aqui um Save As, tá? Ele sempre vai aqui abrir, onde você escolhe onde vai salvar, tá, galera? Coloca HTML, tá? Se for função de site, beleza? Então vim aqui, achei aqui no meio desse monte de coisa HTML aqui, beleza? Salvei, que ele pergunta para substituir, como eu já tenho salvo, tá bom? E vamos ver como ele funciona. Quando eu dou 2 cliques nele aqui, ele abre o meu navegador, tá? Tem aqui o nome teste, botão da hora, né? E tem um botão clique para ver a hora. Quando você clica, ele mostra aqui, tá? Tem como configurar em português, tudo bonitinho, tá? Eu não configurei porque senão ia ficar um código mais extenso, mais difícil para explicar, tá bom? Mas aqui é terça-feira, maio, dia 25 de 2021, e aqui ele tem o horário exato em que eu abri o documento, tá? Então, exatamente às 5h13 eu abri o documento. Aqui é o nosso meridiano de Greenwich aí, que vocês conhecem, né? Que é o -3, a gente aprende lá na escola, que é o horário padrão de Brasília, beleza? Se você clicar no botão novamente, ele atualiza aqui o horário, tá? Então vocês veem ali que cada vez que eu clico, o segundo muda, tá? Mas tem sim como fazer para ele ficar atualizando sozinho, e é o que a gente vai estar vendo aí, tá? Mas isso aqui foi, vamos voltar aqui no Sublime, para vocês entenderem aí o básico de uma IDE. Tá? Porque aqui a gente tem diversos botões, tá? O meu aqui tem um botão a mais, porque fui eu que instalei de algumas coisas que eu uso, tá? Mas o de vocês geralmente não vai ter isso aqui, tá bom? Botão arquivo, creio que todo mundo conhece, né? Tem novo arquivo, abrir arquivo, salvar e assim por diante. Editar, que a gente tem o nosso famoso copia, cola, corta e assim por diante. Seleção, que é para selecionar o texto, dividir o texto.
né? O find, que é para encontrar, geralmente códigos, galerinha, não vai ser nem um pouco curto assim. Códigos aí costumam ter 500 linhas, 600 linhas, e se você precisar achar alguma coisa, você vai ter que vir aqui e pesquisar, tá? Então ele abre a caixinha de pesquisa aqui embaixo, você procura o que você quer, beleza? View, que é para você modificar o modo como ele te mostra a interface. Go to, caso você queira pular para um ponto específico. Tá? Ferramentas. Ferramentas é onde a gente configura o programa. Tá? Então, para ele entender aqui o JavaScript, eu vim aqui, palheta de comando e pesquisei aqui JavaScript. E ele já me dá ali as opções, tá, de JavaScript que eu tenho aí. Tá? Então estejam aí sempre atentos a isso. Tá? Se eu quiser configurar aqui um C++, tem aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, você vê que ele já não reconhece o meu código, né? Ele reconheceu algumas partes que ficaram coloridas, mas a maioria ficou branca, porque o C++ não reconheceu esse código que eu digitei, tá bom? E assim por diante, você tem dezenas de opções aqui, tá? Para que você consiga aí estar configurando. Tem aqui o PHP também, tá bom? Aí o PHP já reconheceu mais coisas do meu código, mas ainda assim algumas coisas ficaram de fora, tá? Então vocês podem estar sempre mudando aqui de acordo com a linguagem de programação que vocês querem. Então deixa eu voltar aqui para o JavaScript para garantir que não vai parar de funcionar. Eita, eu baguncei tudo aqui agora. Agora eu quebrei tudo aqui. Ele reconheceu metade da palavra aqui. Depois a gente fecha e abre de novo aí para ele estar reconhecendo o nosso código, tá, galera? Mas enfim, dá pra gente aí estar mudando aqui à vontade, beleza? Deixa eu ver o que mais. Preferências são as configurações, como mudar a cor de fundo, que eu gosto aqui sempre do tema black e tudo mais, e o botão ajuda que geralmente tem, né? Mas é basicamente isso daí, tá? Como é que fala? Sublime, tá? Eu acho que eu esqueci, tá? Aba projeto. Tá, aba projeto a gente consegue modificar algumas coisas do nosso código mais aprofundadamente, tá? E eu esqueci aqui do tools, né? Onde a gente tem aqui o build. O build é o famoso compilar, tá? Então se você fez aí o seu código de um formato que precisa ser compilado, é aqui que você compila, tá? E ele vai te mostrar aí caso tenha erros e tudo mais, tá bom? Deixa eu só fechar aqui o arquivo, já que a gente ficou mexendo ele para lá e para cá, ele bagunçou tudo aqui. Deixa eu abrir aqui novamente, área de trabalho, cadê o nosso HTML aqui, botão da hora, foi, ele voltou aqui, tá bom? E lembra que isso aqui é JavaScript, ele tá com HTML no nome para que o nosso navegador reconheça e faça ele funcionar, tá bom? Então bora aqui para o nosso outro arquivo aqui, que eu tenho o arquivo horário, aí ele já ficou maior, né? Já ficou diferente, como assim, o que é isso? Né? O que está acontecendo aqui? Já apareceu um monte de coisa aí que eu não entendo, professor. O que foi aí? Bom, então primeiramente aqui a gente informa o programa que ele é um script, tá? Então eu comecei o script aqui, encerrei aqui. E aqui embaixo eu tenho novamente outro script que eu vou explicar para vocês o que é. Tá? Então vamos lá. Então aqui no começo do script eu coloquei o tipo, então ele é texto JavaScript, tá? Então ele vai executar aí alguma coisa relacionada a texto, tá bom? Função start time, tá? O nome da função aqui é a gente que escolhe, tá, galera? Então quando você está criando aí você já coloca. Beleza? E aqui eu tenho os vars, né, galerinha do futebol já ficou interessado, né? Var, como assim? Var? Tá, vamos lá, galerinha. Esse var é de variável, tá? Então aqui são comandos variáveis, né? Como o nome já diz, ele pode estar aí sendo modificado, tá bom? Então a primeira variável que eu tenho aqui, eu coloquei o nome nela de today, que é hoje, tá? Então esse nome aqui é a gente que escolhe, tá? Se eu quiser colocar em português, fica à vontade, hoje, né? Não tem problema nenhum. E aí todo lugar que eu tivesse colocado today, eu ia ter que mudar para hoje também, tá? Caso eu quisesse aí. Então eu coloco aqui igual a new, porque ele é uma nova variável. Date, ou seja, relacionado à data,
tá? Então sempre que o nome today aparecer, ele sabe que ele tem que pegar a data, né? Então ele vai lá no relógio do meu computador e pega a data, tá? Ele pega sempre a data completa, viu, pessoal? Então ele pega dia, mês e ano, hora, minuto, segundo, tá? E mais alguma outra informação que às vezes tem aí de acordo com a configuração do seu computador, tá? Logo embaixo eu coloquei a variável h, né? Que eu referenciei a hora, né? Então ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que ir lá na data e ver que hora que é, tá bom? Então é isso daí que ele faz. Embaixo tem a variável m, que é o minuto. Então ele tem que ir lá na data e ver quais são os minutos, tá bom? Variável s são os segundos. Então ele vai lá na data e vai ver quantos segundos tem, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei o m check time, que é para ele checar o horário, e m novamente, tá? Então o próprio minuto ele vai checar o minuto. Para quê? Porque senão o JavaScript ele some com zero, tá? Então às vezes, por exemplo, aí são 5:20, por exemplo, ele vai colocar 5, 2 pontos, 2, ele não vai colocar o 20, tá? Porque ele entende que o zero aí, ele é nulo, então você não precisa dele. Então você colocando essa opção aqui, ele vai aí colocar o zero do minuto, tá? Lembrando que isso daí é sempre no minuto e no segundo, tá? Na hora isso não acontece, beleza? E o segundo a mesma coisa, ele vai checar o tempo no S aqui de novo, para não sumir com o zero dos segundos, beleza? Então, documento, porque ele vai ser um fundo em branco, tá? Isso aqui eu fiz básico, então ele vai ser só um fundo em branco, tá, pessoal? Quando a gente abrir, vocês vão ver aí. Ele vai pegar o elemento txt, que é esse aqui embaixo, vocês já vão entender, e ele vai fazer a soma, ó. Então, ele vai pegar a hora, vai somar com os 2 pontos, vai pegar o minuto, somar com os 2 pontos e o segundo, tá? Então isso daí é para ele entender que ele tem que juntar tudo. Ele pegou essas informações ali em cima e ele tem que juntar tudo. Então ele tem que colocar a hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo, tá? Então ele entende que tem que ser nessa ordem. Se você trocar a ordem ali das letrinhas, ele vai trocar a ordem na hora de mostrar a hora pra gente e vai ficar tudo esquisito, embaralhado, tá bom? Então aqui ele vai pegar o tempo, né? Ou seja, ele vai ver que hora que é e vai aí mostrar pra gente, beleza? Aí aqui a função, e aqui a gente fechou essa função start time, tá? Aqui a gente abriu a função check time, que é para ele checar a hora. Então ele vai ficar atualizando a hora, que nem o outro que a gente viu, que quando a gente clicava no botão, ele mostrava a hora, mas ficava travado. Esse aqui ele vai atualizando o horário, tá? Então cada segundo que passa ele vai mudando lá automaticamente. Então ele vai aqui ver se o horário tá igual, né? Ou seja, o relógio do computador tá igual ao que ele está mostrando na tela, e se for diferente ele vai refazer, tá? E é que ele executa algumas coisas que são um pouquinho mais complicadas de estar explicando assim para uma primeira aula, né? Creio que muitos de vocês aí às vezes nem tiveram nenhum contato com JavaScript, então isso aqui fica mais para frente aí, quando vocês estiverem estudando sobre o assunto, vocês conseguem compreender melhor, tá? Mas isso aqui é só para ele ficar atualizando o horário, certo? E aqui eu fechei o script, tá vendo? Barra script que eu tinha aberto aqui em cima, tá? Ou seja, isso aqui acabou. Ele vem daqui até aqui e termina, certo? Só que em momento nenhum eu falei que ele tinha que mostrar isso na tela, né? Então ele só vai ficar fazendo ali, mas ele não vai mostrar em lugar nenhum. E aqui embaixo que vem o nosso trunfo aí para ele mostrar na tela, tá? Então eu coloquei aqui div, coloquei o nome txt, né? Que é para ele mostrar exatamente o cálculo que ele fez aqui em cima. Tá vendo que aqui em cima tinha um txt, ele manda para cá. Tá? Então ele tem que pegar o resultado dessa conta aqui, que é hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos, e mandar para cá. Tá? E aqui script type é texto ainda, do JavaScript. Document.write quer dizer que ele vai escrever na tela. Tá? Lá
galerinha? Então, quando você coloca documento.write, quer dizer que ele vai escrever aquilo na nossa tela, tá bom? E aqui o start time, que foi o nome que eu tinha colocado aqui em cima. Então, ele vai pegar o resultado da conta do start time e me mostrar escrito na tela, tá bom? Aqui eu fechei o script e aqui eu terminei o meu código, tá? Eu pulei algumas coisas aqui, tá, pessoal, para não ficar muito complicado para quem nunca teve contato nenhum, tá? É só para vocês entenderem aí como funciona, mas de maneira nenhuma ele é difícil, tá? Mas, professor, como é que ficou isso daí? Qual o resultado? A gente vê aqui agora, quer ver? Então, deixa eu minimizar aqui, é o horário aqui, ó. Então, vamos abrir ele aqui, 2 cliques. Então, ele está aqui, ó, hora, minuto e o segundo se atualizando, tá? Então, ele está aí atualizando e a página não está recarregando, tá vendo? Então, como eu expliquei lá no começo, é aí um ponto muito bom do nosso JavaScript, tá bom? Não precisa ficar recarregando a página, recarregando a página e assim por diante, tá bom? E, como eu falei para vocês, se eu inverter aqui as letrinhas, ele mudou o resultado lá, ó. Então aqui, ó, vou colocar minuto, tá? E aqui eu vou colocar hora e vou salvar aqui, tá bom? Salvei. Aí, agora sim, eu tenho que recarregar ele aqui, porque eu fiz uma modificação na base, tá? E aqui, ó, ele trocou pra gente, ó, ele colocou o minuto primeiro, depois a hora e por último o segundo, tá? Então, só com essa pequena mudança aqui, ele já fez aí pra gente essa alteração, tá? Eu só preciso recarregar se eu mudar o código fonte, tá? Mas se eu for mexendo aqui na tela, ele pode mudar sozinho, tá? Sem precisar carregar para cada segundo que passa, beleza? Então, é uma das vantagens do JavaScript, tá, galera? Espero que vocês tenham entendido aí o que é JavaScript, para que ele serve e conseguido aprender alguma coisa, tá? Se alguém quiser copiar esse código, só pausar aí o vídeo e digitar aí no seu IDE, você vai ver que ele funciona, tá? É um começo, tá? Para você entender algumas coisas, beleza? Mas realmente precisa ser bem estudado, tá? Vai estar muito em alta no futuro, tá bom? Então aí ele acaba sendo algo muito bom para a gente aí estudar agora, tá? Só mais uma coisinha aqui sobre a ideia para vocês, tá vendo? Vamos aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo aqui onde está meu mouse, ó? One misspelled word, ou seja, e ele está nos falando que tem uma palavra escrito errado, né? E ele está marcado aqui, ó. Quem já estudou Word já viu isso daí, a marcaçãozinha vermelha aqui onde ele não reconhece o que está escrito. Como isso aqui é um código que eu usei para referenciar alguma coisa, né? A mesma coisa que eu podia ter escrito aqui, Rafael, e colocar Rafael aqui embaixo. Ele ia funcionar do mesmo jeito, tá? Então não é algo que eu não errei o código, tá? É só que como é uma palavra que não faz parte de código, ele interpretou como escrito errado, tá? Mas como é uma palavra que eu escolhi para colocar ali, então tá certinho, beleza? Mas caso você erre qualquer palavra, ele sempre vai marcar de vermelhinho, assim como o Word, ele mostra aqui embaixo quantas palavras ele considera como escrito errado, tá? Enfim, era isso daí, galerinha. Lembra que tem aqui embaixo na descrição um formulário com algumas perguntas para você ver se você entendeu o que o professor explicou aqui, tá bom? É isso daí e até a próxima.